Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto dessa manhã. Peço que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo de número 111. O Salmo que fala das obras magníficas de Deus. E a ideia é que nós nos lembremos que Deus criou todas as coisas. Deus é um Deus que governa o mundo. Esse é o nosso Deus. Leiamos, Salmo 111. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento ao que os temem, lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam, e o seu louvor permanece para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor amado Deus, obrigado por esse momento, Pai, que nos reunimos como igreja para cultuar a Ti. Nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que Tu criaste. Obrigado pelo sol, por esse dia tão bonito, Deus, que o Senhor nos deu. Agradecemos pelo fôlego de vida, pelos alimentos, ó Pai, pela nossa moradia. Obrigado, Senhor, porque tudo o Senhor tem provido, tudo o Senhor tem sustentado de forma maravilhosa. Nós te agradecemos também por Sua palavra, que nos guia, que nos orienta a como cultuarmos a Ti. E nós clamamos, Pai, que nesse momento de culto nós sejamos servos fiéis, que nossa adoração seja em espírito e em verdade, que o nosso coração e a nossa mente estejam dedicadas aqui, focadas nesse momento, para cultuar-lhe, Pai, de maneira que lhe agrada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Abram suas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51, do 1 ao 5. Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, o homem pecou e caiu, entrou num estado de total depravação diante de Deus, mas a história não acabou ali. Deus nos enviou o seu Filho, Jesus, e por meio do seu sacrifício nós somos salvos da ira santa e justa de Deus. Temos essa alegria e esperança de um dia sermos glorificados com Deus Pai. Mas nesse momento, enquanto estamos nessa jornada e caminhada cristã, nós devemos viver desenvolvendo a nossa santidade, como foi a orientação que Paulo está dando aos irmãos ali em Tessalônica. E faz parte desse processo de santificação o nosso arrependimento, a nossa confissão diante de Deus dos nossos pecados. Nesse momento, como igreja, nós faremos isso. Vamos ler então o texto em que Davi se compadece ali diante de Deus e pede a Deus que o perdoe pelos seus pecados. Leiamos. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria,
para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém? Irmãos, essa é a oração nesse sentido, no nosso momento de confissão dos nossos pecados. Pastor? Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor continue com todos. Que bom que você pôde estar aqui nessa manhã. Nós estamos aqui com um único propósito de adorar o nosso Deus. E a adoração, ela envolve tantas coisas, graças a Deus por isso, né? Uma delas é a pregação da palavra de Deus. Nós pretendemos fazer nesse momento. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. A gente vai continuar o que parou semana passada, do verso 9 até o verso 12. Algumas coisas que talvez seja importante você pensar como cristão, olhando para a própria vida do Senhor Jesus Cristo, pelos ensinos dele. Como foi essa última semana sua? Mas eu não estou falando como você cuidou bem de você. Isso é importante, você se cuidar, tá bom? Cuidar bem de você. Mas como foi a sua semana em relação a outras pessoas? Às vezes nós estamos presos nas nossas necessidades, nas nossas preocupações, elas tomam a gente não consegue olhar as necessidades de outra pessoa. E muitas vezes nós não estamos tão ocupados assim, ainda assim nós nos ocupamos com coisas que talvez nos roubem a preciosa oportunidade de podermos olhar para as necessidades dos outros, mas não apenas um olhar que mire alguém, mas que vá além do olhar e possa, quem sabe, fazer alguma coisa mais pelo outro. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, desafiadores à nossa prática cristã. Eu não estou falando nem a ser cristão, mas a prática cristã. E uma das coisas que Cristo nos deixa bastante claro é que ser cristão tem responsabilidades, tem resultados, acontecem coisas na nossa vida como cristãos. Porque senão seria muito fácil, né? Então eu creio em Jesus e eu creio, meus irmãos, e a Bíblia nos diz que a nossa fé em Cristo nos é suficiente para a salvação. Isso é maravilhoso, mas quando eu deparo com aquele texto lá de Jesus falando da sua volta, em Mateus, e ele confronta alguns que chegam diante dele, e ele usa uma expressão para aqueles que foram tanto colocados à sua direita, absolvidos, como aqueles condenados. Ele vai usar uma expressão: o que você fez aos meus pequeninos? O que você fez? E quem são os pequeninos? São de fato os filhos de Deus, os servos de Deus, os discípulos de Cristo. São
pessoas que de alguma forma precisaram de alguma coisa. Nós vivemos um tempo bem propício para isso, para a gente não cuidar, porque nós temos as ocupações, nós não temos tempo. Nosso dinheiro mal dá para pagar as contas do mês, né? E a gente vai levantar uma oferta na igreja, é difícil, porque como é que eu vou dar uma oferta para alguém se eu também tenho as minhas coisas? Às vezes um mantimento que seja. Então, eu quero nessa manhã, a partir do texto que nós vamos ler agora mesmo, chamar a atenção da igreja para isso. Nós já temos tido bastante ensino sobre atos de misericórdia, agora está tendo ensino prático, e a igreja talvez precise olhar para isso, e aí eu não estou fazendo nenhum julgamento, porque não é isso, eu acho que até de uma forma bem ampla e geral, a igreja precisa olhar para isso. O que é minha fé? O que eu estou fazendo então com a minha fé? De maneira prática. Eu creio em Jesus, então para mim afirmar isso aqui para os irmãos é muito fácil. Como eu vivo isso? Eu partilho, eu sirvo, eu olho, eu percebo, eu abraço, eu cuido. Igreja, meus irmãos, tem essa característica que é diferente. Igreja, ela não é só de palavras, ela não é só emoção. A igreja é prática, é vida prática. Deixem abertas suas Bíblias em primeira carta de Tessalonicenses. Eu ia falar João, porque estou pregando em João também, à noite pregarei em João. E aqui, meus irmãos, tem ensinos muito bons para nós. Parece que a partir do capítulo 4 em diante, 4 e 5, Paulo vai fazer um pouco parecido com o que ele fez em Efésios também. A partir do capítulo 4 de Efésios até o 6, ele vai fazer a vida prática da igreja. Ele vai falar sobre a salvação, aqueles passos que eles creram, se tornaram uma família, uma unidade. Mas agora, meus irmãos, isso aí precisa ser evidenciado, naturalmente. Tem que ser natural na igreja. Aqui em Tessalonicenses parece que não é muito difícil. Agora ele está começando a falar como que eles estão vivendo com esse Cristo que eles receberam nos seus corações. Aliás, receberam de uma forma maravilhosa, difícil, desafiadora. Paulo estava em Atenas quando ele envia Timóteo, depois ele vai para Corinto, mas ele ficou lá poucos dias, poucas semanas. Estava preocupado, como é que ficou aqueles irmãos, porque a cidade era uma cidade caracterizada pela perseguição, principalmente por parte dos judeus, naquela região grega. Como que está aqueles irmãos? Será que foi para frente o evangelho? Paulo não nutria muita esperança. Ele envia Timóteo, Timóteo vai lá e volta com uma porção de notícia boa. Aquela igreja foi para frente, por isso que eu até coloquei uma pergunta, né? Que igreja é essa igreja de Tessalônica? Porque, na verdade, Paulo recebe notícia, Paulo fica alegre, ele diz, nosso coração agora está em paz, nosso coração está alegre, porque a notícia que recebemos de vocês é que vocês estão bem em Cristo. Que bom, graças a Deus por isso. A igreja de Tessalônica, ela é uma igreja normal, ela tem pecadores, arrependidos, obviamente, confiados no perdão de Deus, pecadores aguardando a redenção de Cristo. Essa igreja não é uma igreja diferente das igrejas que nós vimos hoje também. Essa carta de Paulo, ele assina ela usando também Silvano, possivelmente era Silas, né? E Timóteo. Em toda a carta, ela, pelo menos 4, eu tentei destacar 4 características aprovadas. O que é isso? Essa característica mostrava, né, de uma forma bem clara, um pouco de como eram aqueles cristãos ali de Tessalônica. Que igreja é essa? Que cristão sou eu? Que crente sou eu? Talvez seja uma boa pergunta. Aí lá no verso 3 do capítulo 1 diz que ela é uma igreja atuante na sua fé atuante. Olha, eu estou falando de prática. Amor prestativo. Esperança inabalável em Cristo. Essa é a descrição que Paulo faz, pela informação que ele recebe. Você pega o 2,13, ele diz que eles receberam o evangelho como palavra de Deus, não como palavra de homens. Olha que diferença.
Muitas vezes o evangelho que está sendo pregado são palavras de homens. E às vezes não podemos pensar aquilo que Paulo fala aos Gálatas, outro evangelho. Não, eles receberam o evangelho como palavra de Deus, e não palavra do Paulo, de Silas e Timóteo. Além disso, na prática cristã deles, eles tornaram-se modelo para toda aquela região, todos os crentes da Macedônia, daquela região grande ali da Acaia. Eles abandonaram definitivamente um forte ambiente de idolatria. Eles se colocaram em posição contrária, religiosamente, à proposta do império, além da idolatria local, dos grandes templos de idolatrias. Eles foram pessoas que se tornaram odiadas, tanto por judeus quanto pelos tessalonicenses. Tinha romanos, gente de todo lugar do mundo. Tessalônica era uma cidade muito estratégica. Mas eles se tornaram cristãos e serviram a Deus de uma forma incomum, deixando aquele forte ambiente de idolatria. Qual é a minha idolatria? Que no século XXI, hoje, na minha casa, na minha forma, quem que eu idolatro? Quem que eu idolatro? O que eu idolatro? Tome cuidado, nosso coração ele tende a formar muitos ídolos, aqueles irmãos eles deixaram por amor a Cristo. Não deve ter sido fácil, deve ter custado a vida de muitos deles. Portanto, meus irmãos, por essas observações e algumas outras, a gente pode encontrar na carta, a gente pode perceber nela, o apóstolo Paulo, então, justificando a não necessidade, inclusive, de tratar algumas doutrinas importantes, porque eles já praticavam elas, eles já viviam aquilo relacionado à fé em Cristo. Por exemplo, Paulo não precisava mais falar com eles sobre a fé e o evangelho, porque eles já tinham aprendido isso. Paulo fala isso na carta, lá no 8. Eles aprenderam a se comportar como agradar a Deus. Olha que coisa, pensou nisso já? Você já parou para pensar, você como crente, como eu agrado o meu Deus? Você vai ver quanto você vai depender de Deus para agradá-lo. Quanto você vai depender dele. O agradar não envolve você e fazer seus planos e usar todas as suas forças e criar métodos, não. É ver com Deus como agradá-lo. Nós estamos vendo na quinta-feira, e uma das coisas que nós vimos é como nos alegrar em Deus e glorificá-lo. E a gente percebeu o seguinte, né? É que é pela palavra de Deus é Deus que nos ensina essas coisas. Mas pergunte para Ele como você faz para servi-lo e agradá-lo. Também eles aprenderam a se comportar como agradar a Deus, e ele dá uma exceção no capítulo 4, nesse agradar a Deus, quando ele entra na santidade que o Lucas nos falou semana passada, bem voltado para a questão de moralidade, no caso, imoralidade. É como que assim, olha, vocês estão indo bem, mas nesse ponto, vocês precisam tomar cuidado. A coisa está feia. E quanto ao amor fraterno, que é o nosso caso nessa manhã, eles já haviam sido instruídos também. Paulo fala sobre isso. Mas Paulo vai falar que eles precisavam se aperfeiçoar no amor fraterno. Haviam falhas e haviam deficiências. E é isso que a gente vai ver. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do verso 9 do capítulo 4, 1 Tessalonicenses, até o 12. Diz assim. Eu estou lendo no século 21, então você vai perceber que tem diferença. Mas quanto ao amor fraternal, não é preciso que eu vos escreva, visto que vós mesmos sois instruídos por Deus, a vos amardes uns aos outros. Pois é certo que já procedeis assim com todos os irmãos de toda a Macedônia. Irmãos, também vos exortamos a que vos aperfeiçoeis nisso cada vez mais, procurando viver em paz, tratando dos vossos assuntos e trabalhando com as próprias mãos, como já vos ordenamos, a fim de que andeis em dignidade diante dos que são de fora
e não necessiteis de coisa alguma da parte deles. E aí, nós então entramos nesse texto. Paulo, ele não tinha nenhum tipo de dúvida que aqueles irmãos, então, eles evidenciavam o amor fraterno. Eles creram em Jesus, como nós dissemos, numa situação tão difícil. Paulo não tinha dúvida, o amor fraterno fazia parte da vida deles. Esse amor fraterno, por certo, é uma aba da santificação. Quando fala de santidade, o amor fraterno vai estar presente nisso aí também. Lá no capítulo 1, verso 3, ele disse em forma de gratidão, ele orou, que eles tinham um amor prestativo, eles viviam um amor prestativo entre eles. E é interessante que o grego que é usado lá em 1:3, eu não estou lendo o versículo, é agapes. E aí você vai linkar aí com ágape, né? O amor ágape. É o amor vivido por Cristo. Eles estavam vivendo isso, o amor vivido por Cristo, o amor concedido aos que são chamados a viver com Cristo. Eles estavam vivendo isso. Esse amor ágape, ele é exclusivo da comunidade de Cristo, é exclusivo da igreja, porque a origem procede da natureza do próprio Deus. Esse amor ágape, nós não produzimos ele. É Deus que dá à igreja a condição de buscá-lo e vivê-lo. Esse amor ágape, que está lá em 1:3, é o amor incondicional, é o amor sacrificial. Aí você pode pensar em Deus, em Cristo. O amor desinteressado, ele é doador, substitutivo. Agora, ele foi demonstrado, meus irmãos, de maneira perfeita na cruz do Calvário, o amor ágape. Ele foi lá na cruz. Você quer ver o amor de Deus perfeito, incondicional? Temos que olhar para a cruz. Esse amor ágape, ele não leva em conta o merecimento. E aí a gente pode olhar para Deus, que amou o mundo de tal maneira, não levou em conta o meu e o seu pecado, a nossa ignorância, como diz em Atos 17. Não. Esse amor que não espera merecimentos. Eles evidenciaram isso, sim. E ele lembra em 3:6 que Timóteo trouxe boas notícias da prática desse amor ágape entre eles. Isso é maravilhoso. Mas agora Paulo fala sobre o amor fraterno, e aí ele está falando de Filadélfia, ou Filadelfia. Essa é uma expressão grega que transmite o amor entre irmãos de um mesmo ventre. É o amor de sangue, entre irmãos de sangue. Eles não se colidem, o amor ágape e o amor Filadélfia. Eles não batem contra um ou outro. Mas eles caminham de uma forma necessária e juntos, e Deus vai usar essas formas de amor para a edificação do corpo dele, de Cristo. Esse amor a Filadélfia, que é o amor fraternal, é um amor afeiçoador. A gente compartilha valores nesse amor, interesses, a gente compartilha atividades comuns nesse amor Filadélfia. E, por certo, meus irmãos, ele foi introduzido, e Paulo vai usá-lo, introduzindo na igreja como uma prática necessária, não restrita somente à família agora do mesmo sangue, mas agora um amor aperfeiçoado em Cristo aos chamados, à família de Deus. É por isso que Paulo está exortando. O amor entre irmãos, o amor fraterno, agora ele praticado nessa família, que é a família de Deus. O cuidado uns com os outros. O amor fraterno, ele pressupõe lealdade, ele pressupõe reciprocidade dentro de um vínculo de relacionamento e sempre revestido de alegria e de satisfação. Porque, meus irmãos, muitas vezes fora do contexto cristão, sem esse cuidado de Deus, sem esse amor de Deus em nós, muitas vezes a demonstração de ajuda, caridade, seja o que for, ela vai ser algo passageiro, vai ser algo momentâneo, ou esperando um retorno, ou alguém que mereça isso.
E aí a igreja, Cristo vai trabalhar nos nossos corações, que essas coisas nós vamos começar a perceber dentro da igreja de uma forma que nós não esperamos troca, mas nós enxergamos, nós participamos das necessidades uns dos outros. Esse amor fraterno, então, ele dá vida ao corpo da igreja. A igreja está viva? A igreja está viva, ela precisa ser percebido na igreja a prática do amor fraterno. Senão, meus irmãos, fica só falácia, ficam só palavras que nós falamos uns aos outros. Em Romanos 12:10, ele faz uma advertência bem imperativa, né? Uma ordem à igreja a que amasse uns aos outros com esse amor fraterno. E aí, esse verso ele vai terminar dizendo assim, lá em 12:10 de Romanos, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é o amor fraterno. O amor fraterno vai chamar a atenção da igreja que você não é mais do que seu irmão. Seu irmão é mais importante do que você. Por isso que eu falei que é desafiador, meus irmãos. Porque muitas vezes nós temos dificuldade de realizar coisas tão simples. E nós atribuímos a quê? Uma porção de coisas. Nosso tempo. Não temos tempo. Estou ocupado com o meu trabalho, está me tomando todo o tempo, e acredito nisso. Mas nós não arrumamos uma vaga para a necessidade que Jesus coloca como uma prioridade no reino. Quando ele pega os discípulos e põe eles ali naquele momento da ceia, em volta, ele põe o avental. E aí eles olham para ele já assustados. Porque quem põe aquele avental é só pessoas que vão servir as outras. E Jesus era mestre, ele não podia servir. Ele vai quebrar. Discípulo de Cristo serve. Se não serve, não serve. Discípulo de Cristo precisa servir. Esse ato de amor, então, ele requer o quê? Humildade. E ele assemelha-se ao que Paulo diz aos Filipenses 2:3. Por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Você percebe que o cristianismo te desce nesse sentido? Ele põe você mais lá embaixo, porque foi assim que Cristo fez. Porque quando Cristo se faz homem, ele se humilha. Se fazer homem é humilhante. Mas quando ele vai para a cruz da vergonha, é o ápice da humilhação aos olhos das pessoas. É assim que ele fez. É parte, então, da minha vida, o amor fraterno. Agora, não mais por laços sanguíneos, porque é meu irmão de sangue, mas porque Deus te escolheu e te colocou num corpo. Jesus te transformou. Ele transformou sua vida. E Ele te deu o Espírito Santo, que é específico como a igreja dos salvos. Não é a todo mundo. Quando Jesus ora no capítulo 17 de João, Ele está falando que está orando para que Deus cuidasse dos seus discípulos, mas não mais só aqueles ali. Aí Ele vai estender a todo o tempo enquanto estiver aqui na terra. Mas Ele diz que eles estão no mundo, mas não são do mundo. É uma coisa que a gente precisa entender para a nossa vida cristã. O próprio Jesus, ele assume tudo isso, esse serviço de uns aos outros, quando ele assume a forma de servo, e Filipenses, no capítulo 2 mesmo, que nós falamos agora há pouco, vai falar sobre isso aí. Por tudo isso, Paulo lembra sobre essa doutrina tão essencial na vida da igreja, mas ele diz que os tessalonicenses receberam direto de Deus a instrução para a prática desse mútuo amor. A gente lê que os bereanos cuidaram de observar as escrituras e conferir. E agora nós percebemos que os tessalônicos ali, os tessalonicenses, eles receberam de Deus a clareza, esse entendimento do amor fraterno. Claro, meus irmãos, que eles estavam lendo a palavra de Deus. Eles estavam lendo tudo que eles tinham das escrituras sagradas, e Deus vai revelando que, olha, o viver cristão é isso aqui. Aí é como que a gente, quando está sem Cristo, né, nós estamos num ambiente
imaginando aqui, muito largo, mas quando nós cremos em Cristo, a coisa é afunilada. As nossas vontades, elas passam a ser deixadas em segundo plano. Não que nós não tenhamos direitos. Mas se Cristo fosse olhar, né, para os seus direitos e para o nosso merecimento, nós seríamos o quarto, quinto plano. Mas não foi assim, nós fomos o primeiro plano de Deus, o único plano. Ele diz aos Tessalonicenses que eles receberam então direto de Deus, haviam já demonstrado isso, ele sendo conhecido por todos, de todas as igrejas ali na Macedônia. No verso 10 a gente percebe isso. Todos daquela região da Macedônia. Isso inclui, meus irmãos, no mínimo ali Filipos, Bereia. Se a gente imaginar que talvez o evangelho tenha alcançado Anfípolis e a Polônia, porque não descreve ali sobre os salvos, mas fala que eles passaram ali. Mais 2 igrejas. Esse amor fraterno daquela igreja contagiou, a fé deles contagiou as demais igrejas. Uma igreja que foi evangelizada, aquele povo foi evangelizado 3 semanas. Contudo, na parte B desse verso 10, você pode comparar com seus olhos, Paulo faz uma exortação para que esse amor fraterno fosse mais aperfeiçoado na vida daquela igreja. Ainda não estava pronto, ainda não tinha acabado, eles não estavam perfeitos, e olha que eles eram reconhecidos por toda a região da Macedônia e da Acaia. Eles estavam, meus irmãos, totalmente envolvidos, mas Paulo diz para eles que é necessário algo mais, que percebeu falhas, deficiências, falta na demonstração do amor fraterno, que precisa ser contínuo e crescente. Crescente, melhor, né? E contínuo, sem parar, a prática do amor fraterno. Irmãos, eu tenho a impressão que se você começar a se envolver com a necessidade do seu irmão, você nunca mais vai parar com isso. Talvez seja isso que dificulte muitos a se entrarem nesse caminho. Nós temos perto de nós, meus irmãos, exemplos claros do que está acontecendo com pessoas que estão envolvidas com a necessidade do outro. A necessidade do outro é importante para mim. Mas se eu olhar para o que nós estamos sendo envolvidos em termos de mídia, de falações, aí fora, eu não vou ter tempo, porque eu tenho tanta coisa para adquirir, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho um plano, um projeto de vida, como é que eu vou cuidar da necessidade do outro? É um desafio, eu quero que você saia daqui hoje desafiado, eu quero que você saia com a sua cabeça quente, mas com o seu coração aquecido, para que nós olhemos mais uns para os outros. Quantas pessoas você tem olhado? Mas eu estou desafiando mesmo. Você procurou saber nessa semana que estava doente, estava mal, estão sofrendo. Ontem nós tivemos com uma pessoa da igreja, um servo de Deus, uma serva de Deus, está mal, está sofrendo, está com tantos problemas. A gente podia ler a palavra de Deus e orar ali, um tempo. Mas não é só uma pessoa. Isso estou falando dentro dessa comunidade. Assim, meus irmãos, por causa disso, eles precisavam aperfeiçoar um pouco mais. Paulo vai listar 3 pontos onde eles necessitavam de se aperfeiçoarem, ou seja, eles estavam cuidando disso, mas haviam deficiências, eles precisavam melhorar nisso. Eles precisavam fazer uma avaliação de que tem coisas que não está acontecendo e precisa acontecer como corpo de Cristo. E no verso 11, então, ele lista 3 necessidades aperfeiçoadoras. Grande parte, meus irmãos, dos teólogos, dos estudiosos desses textos, eles atribuem todas essas 3 advertências ao fato de que os tessalonicenses, eles interpretavam a volta de Cristo como iminente e imediata. Então, vamos lá. Eles receberam a mensagem do Evangelho. Lembra que foi 3 semanas de pregação. Eles creram em Cristo e eles deram testemunho disso, mas estavam ainda precisando conhecer o significado disso na fé deles. Então eles começaram a praticar, estavam indo muito bem,
mas a ideia da volta de Cristo ficou para eles que ela era naquele momento. Eles estavam aguardando em vida, né, a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa era a causa deles terem alguns comportamentos agora que atrapalhavam a eficiente vida cristã, o eficiente amor fraterno entre eles. Isso, então, conduziu eles a crer nessa volta imediata de Cristo, levou eles a uma vida ociosa. Então, eles começaram a se intrometer, por exemplo, em assuntos dos outros. Crente ocioso é catastrófico, né? Não vai faltar pessoa para a gente olhar a vida dela. Não vai faltar gente para a gente condenar. Não vai faltar coisas para eu falar do meu irmão. Ociosidade cristã, meus irmãos, é um problema sério. A nossa fé ela tem que alcançar a nossa vida prática. A nossa vida prática precisa ser fruto da nossa fé. Isso vai mexer com as nossas falas e com as nossas práticas no nosso dia a dia. Então eles começaram a se intrometer com assuntos dos outros, eles começaram então a provocar conflitos externos e dentro da própria comunidade, porque estavam falando em função da volta de Cristo, pararam de produzir, ficaram crentes inativos. Crentes inativos, muitas vezes ele tem uma vida super ativa fora da igreja, mas ele é um crente inativo. Onde está aqui as minhas ocupações não deixam eu servir a Cristo e não deixam eu cuidar do meu irmão? Onde está? Só na minha agenda. Não está na agenda de Deus. Está na minha agenda. Porque eu não vou resolver o problema de todo mundo. Irmãos, um exemplo muito claro. Quando nós levantamos ofertas aqui para um missionário ou para um necessitado, era muito simples. Se cada membro da igreja desse R$10 que fosse, nós teríamos no mínimo R$1.500, só de membros. Então, às vezes a gente levanta ofertas, mas a gente percebe que a gente pode ir além. Entenda o que eu estou falando. Você entende o que eu estou falando? Que isso realmente mexa com a gente. Isso talvez seja de menos. Então, eu estar interessado no que meu irmão está precisando e que eu posso ajudá-lo. Por causa de não fazer essas coisas, eles entraram numa ociosidade. Estavam provocando a opção de distúrbio. Aqui no 2 Tessalonicenses 3:11, vale até a pena ler, ele diz assim sobre isso. 3:11. Ele diz assim, porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. O assunto passa a ser alguma coisa que me chamou a atenção de defeito, de problema, que nem é problema, que eu deveria estar tratando com oração, que eu deveria estar tratando diante de Deus ajoelhado, mas eu estou falando, estou cuidando da vida dos outros. Paulo então adverte eles a buscarem um viver quieto. E agora vale a pena pensar nisso, viver quieto, viver silencioso, um viver pacífico. Aqui não é deixar de cuidar, é deixar de fazer o que é errado por ociosidade. É ser ativo nas necessidades dos irmãos, mas não ativo na vida dos outros como intromissão. Era o contexto de lá. Então, ficar quieto, silencioso e pacífico deveria ser a ambição deles, não cuidar da vida dos outros. Estavam inquietos, estavam cometendo incessantemente, comentando sobre a vinda de Jesus Cristo, e estava produzindo distúrbio, estava afetando a paz interna e externa. Essa ociosidade e interesse por cuidar do que é dos outros permitiu ainda a Paulo adverti-los a cuidar dos seus próprios assuntos, no verso 11, na parte B dele. Cuidem dos seus próprios assuntos. Estavam deixando de serem produtivos e úteis em seus negócios. E aí, meus irmãos, o ponto bíblico, então, é primeiro manter em ordem a minha vida e a minha casa. Porque o Evangelho parte disso.
Eu não posso pular, não posso querer pastorear. Aliás, as qualificações para o ministério pastoral já diz isso. O pastor que deve cuidar bem da sua casa, de si mesmo. Então, são as ordens que antecedem isso. Então, a ociosidade estava trazendo problema na vida daquela igreja, em parte daqueles irmãos, inclusive que estavam ocupando os outros a cuidarem deles. Isso é um princípio do exercício da autoridade cristã, cuidando de dentro para fora. Assim, o amor fraterno precisava ser corrigido nessas falhas. Isso nos consola, meus irmãos, também. Isso é bom para nós em termos de consolo, no fato de que as imperfeições percebidas numa igreja, e a nossa não é diferente, não a desclassifica como tal, como igreja, e nem a impede de praticar o amor fraterno como orientação bíblica. Percebe? Que isso tudo é para ser corrigido na minha vida e na sua vida. Qual tem sido seus maiores propósitos? Qual tem sido suas maiores ocupações? O que tem te roubado mais tempo, mais atenção, mais dedicação? Isso glorifica a Deus? Preciso glorificar a Deus. O amor fraterno está na minha agenda de cuidado ou não está na minha agenda de cuidado? Se você quiser algo mais sobre amor fraterno prático, pode me procurar. Pode me procurar. Eu tenho uma lista de necessidades para oração, para ajuda direta, financeira, uma lista de pessoas precisando. Igreja, meus irmãos, ela vive disso. Ela vive assim. O movimento financeiro, ontem tivemos assembleia nessa igreja. E quem viu o vídeo, eu fiz lá uma orientação de como que é uma assembleia. Porque nós fazemos as coisas públicas, nós tratamos as decisões publicamente, é a igreja que decide. E um dos pontos da igreja é o seu movimento financeiro, prestação de contas para a igreja, se a igreja aprova ou não. E movimento financeiro tem a ver com você. O dinheiro vai vir de Deus, mas por seu intermédio, sempre assim. Agora, quantas vezes aqui nós apelamos? Irmãos, dá dinheiro para a igreja. Irmãos, compra alguma coisa para ajudar a igreja. Meus irmãos, Deus, esses 13 anos que estou nessa igreja, Deus tem sustentado ela plenamente. Não tem faltado nada. Para mim, como pastor, para os irmãos que eu sei, Deus tem nos dado condições de ir além. Mas veja bem, talvez haja mais desafios. Nós podemos enxergar que talvez isso falou assim, existe mais algo mais que vocês podem fazer. E vocês estão retendo. Isso é verdade. Nós precisamos tentar, então, para isso. E por fim, Paulo ordena que trabalhasse com suas próprias mãos. Na ociosidade, aguardando a volta de Cristo, eles deixaram de trabalhar e se tornaram um peso para os demais irmãos que se mobilizavam para cuidar das suas necessidades. Percebem isso? Alguém parou de trabalhar dentro daquela comunidade. A comunidade agora se tornou uma comunidade de salvos. E os que trabalhavam começou a cuidar deles. Só que se tornou um peso também. Porque eles estavam deixando de trabalhar, porque aguardavam a volta de Cristo, era espiritual. E cuidado com esse negócio espiritual, né? Tome cuidado. Às vezes nós espiritualizamos o que não é para espiritualizar. E o que é para ser espiritualizado, nós não espiritualizamos. Então, dá aí trocadilho. Então, tomar bastante cuidado. Em 5,14, Paulo novamente lhe exorta que advirtam esses ociosos. Corrijam essas pessoas dentro da igreja. 2 Tessalonicenses 3, de 6 a 15, eu fiz uma referência já do verso 6, ele faz a advertência novamente. O trabalhar com as próprias mãos é uma prática orientada em toda a Bíblia. Você tem que trabalhar. Trabalhar é digno, trabalhar é bíblico. Trabalhar vem de Deus. Aqui não somente eles pararam de trabalhar, mas tornaram-se perturbadores, tornaram-se pessoas mexeriqueiras, tornaram-se crentes fofoqueiros. Crentes que começou a cuidar da vida dos outros, porque tinha tempo. Aí eu vou começar a cuidar da vida dos outros. Então, se lembrem disso. O crente tem que estar ocupado com o seu trabalho e com a sua vida espiritual. Aliás, o trabalho precisa ser espiritual. Nesse aspecto de adoração a Deus. Você tem que adorar a Deus no seu trabalho.
Mas eles estavam com esse problema, então era um problema grande. Uma igreja que eu perguntei no começo, que igreja é essa? Que a gente poderia dizer como uma igreja exemplar. Aqui não somente, meus irmãos, eles precisavam trabalhar, e Paulo vai orientar, quando ele vai olhar em Efésios, ele vai dizer que aos convertidos eles parassem, interessante, parassem de roubar. Era uma prática. Agora vocês não podem roubar mais. Estão entendendo o evangelho? Então vocês não devem roubar mais, mas devem trabalhar. E, obviamente, trabalhar com as próprias mãos. Precisam fazer com as mãos o que é bom. Mas Paulo, lá naquele texto, ele fala algo mais. Além de trabalhar e fazer o que é correto, você precisa ajudar os outros. Leia depois Efésios 4:28. O seu trabalho precisa ser uma fonte de bênção para outra pessoa. Senão, meus irmãos, você está trabalhando só para o seu umbigo. Isso não é atitude cristã. Pensem nisso. Pense mesmo, eu estou falando aqui financeiro. O amor fraterno não se resume só nisso. Mas essa é uma parte difícil. Talvez uma idolatria que muitos precisam orar a Deus e pedir a Deus que os ajude a vencer. Paulo fala para eles ajudarem os necessitados. A igreja sobe então um nível. Se o crente desce para ele entender essas coisas, a igreja ela sobe o nível do verdadeiro cuidado entre os da mesma fé e até com os de fora. Porque a igreja vai cuidar. Ainda que tenham falhas, a igreja ela faz diferença na comunidade. Ela cuida dos de dentro e ela cuida dos de fora. Eu não sei quantos sabem aqui, não estou falando para a glória de ninguém. Mas essa igreja, em 2013, nós praticamente edificamos a casa de uma senhora chamada Maria, que mora aqui perto, a casa está lá. Cobrimos essa casa, demos dignidade àquela mulher que não tinha uma pia para lavar, não tinha escoamento de água. O banheiro estava cheio de entulhado de coisa, porque não dava para usar. Nós fizemos todo o sistema, levantamos a casa, rebocamos, cobrimos a casa, demos dignidade. Aquela senhora era membro dessa igreja? Não. Quem estava nesse tempo aqui na igreja que participou disso, levante a mão. Para eu não estar falando aqui. Concordam com isso? Ok. Gastamos um dinheiro que nós estávamos precisando fazer obra aqui, ó. Isso aqui foi feito depois. Vocês percebem, meus irmãos, que quando há coração voltado para fazer, Deus abençoa. Eu não estou falando isso para a glória da igreja. Isso não vai contar ponto na nossa salvação. Mas para que a gente entenda que é possível, nós não estamos olhando quem está sendo ajudado. Primeiramente, a Bíblia orienta os domésticos da fé. Mas nós precisamos ir além disso. Então ela sobe o nível. O verso 12, então, Paulo conclui dando duas razões para esse aperfeiçoamento do amor fraterno, e ele é bem resumido aqui também. Os de fora estavam olhando para os de dentro. Os de dentro deveriam ser vistos como dignos e não indignos, porque estavam ociosos. E graças a Deus que os de fora olham para a igreja, olham para a sua vida, e olham para a minha vida também. A igreja ela é uma comunidade de Cristo e não está isolada do mundo. Ela precisa abençoar, ser cuidadosa internamente, porque ela vai ser vista e observada. Isso é positivo. Tá? A segunda razão é que não recebessem nada das pessoas que são de fora. Imagina a igreja agora batendo nas portas. Época de eleição é ótimo isso aí. Pedindo coisas, pedindo terreno. Igreja não é isso, meus irmãos. A comunidade da igreja primitiva, ela sofreu agravos. Eles venderam o que tinha e distribuíram, botou como reserva para abençoar, porque tinha muita necessidade, pessoas sendo perseguidas por causa do evangelho. A igreja tem que gerar os seus recursos. Ela é uma comunidade dentro de uma comunidade maior. Havia o suficiente, então, entre eles, mas precisava que a prática do amor fraterno, fruto da conversão genuína, alcançasse toda a igreja e todos tivessem supridas internamente suas necessidades pessoais. A igreja não pode deixar alguém passando fome e orar por ele e virar as costas. Por isso que eu falei, o nosso olhar tem que ser profundo.
Lá em Atos 4, 38, 35, fala da unidade da igreja, como ela cresceu, ajudando uns aos outros. Quero terminar, meus irmãos, fazendo uma aplicação, para não ser mais extenso do que já fui. Amor fraterno, então, ele não é um sentimento. Eu sinto, né, amor. Então, eu estou sentindo amor, e fica nisso mesmo. E não são apenas palavras também. Tiago já disse para a gente demorar para falar, e nessa hora é bom. Haja! Não precisa falar. Ninguém precisa falar o que deu aqui na igreja, o que doou para alguém, não precisa. Mas faça. Amor fraterno e vida prática. Sentimento não melhora a vida de meu irmão. Palavras nem sempre alcançam sua real necessidade. Sua prática, então, não tem limites, o amor fraterno. A igreja precisa perceber de Deus onde estão suas deficiências e corrigi-las para a glória de Deus, especificamente no amor fraterno. Eu quero ler um texto aqui, e eu quero terminar com isso. Herschel Hobbes, um teólogo, e ele escreveu isso aqui baseado nesse texto. Eu achei muito interessante. Eu falei, não vou usar minhas palavras, vou usar as palavras dele emprestadas para esse encerramento. Antes eu pus uma expressão aqui, que o amor fraternal é um dos resultados da fé que afirmamos em Cristo, tá? E ele diz assim: por outro lado, o mundo exterior observa os crentes. Eles devem viver uma vida acima de qualquer suspeita quanto aos seus negócios, quanto à política, quanto à vida social e à vida doméstica. Por vezes o mundo zomba dos crentes, sem razão. Por outro lado, nenhum crente deve dar a ele, ao mundo, uma razão legítima para zombar. Por fim, o mundo espera mais dos crentes do que dos não crentes. Assim, nenhum seguidor de Cristo deve viver uma vida que negue a sua profissão de fé nele. Eu quero terminar com essas palavras, e Deus nos ajude, meus irmãos. O desejo é que nós cresçamos nisso. Se Tessalônica, que estava bem aos olhos de Paulo, porque ele dá uma porção de elogio, ele vai encontrar muitas deficiências. Eu não quero dizer que nós somos melhores que eles, não. De forma alguma. Então, que cada um possa orar a Deus. Reveja, veja os desafios, nós temos colocados, veja o que precisa. Olhe para o seu irmão, ore com o seu irmão, ajude. Seja amigo de fato do seu irmão, ame-o fraternalmente. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, por nos abençoar. Meu Deus, essa igreja está aqui neste lugar, ó Deus, com propósitos. Então, ó Deus, permite-nos enxergar, ó Deus, os propósitos do Senhor para nossas vidas e para esta igreja. Isso inclui, por certo, ó Deus, o amor fraterno. Ajuda-nos, ó Deus, a abençoar, a cuidar, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar, ó Deus, aquilo que meu irmão está precisando. Ajude-me, ó Deus, a orar pelo meu irmão e me aproximar dele, ó Deus, e enxergar, ó Deus, o que ele está precisando. Pode ser, ó Deus, que eu esteja precisando em algum momento e receberei também desta igreja, dos meus irmãos, esse cuidado. Obrigado, meu Deus, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém.